Bom, pessoal, na aula passada a gente trabalhou com a ideia de grandezas diretamente proporcionais. Hoje a gente vai trabalhar com a ideia da grandeza inversamente proporcional. A primeira coisa que deve ser lembrada ou deve ser destacada é a palavra inversamente. Quando eu falo sobre inversamente, eu estou dizendo que agora, quando uma grandeza, uma aumenta, a outra diminui e vice-versa. Então, essa é a parte mais importante e que se difere da diretamente proporcional. Eu posso pensar, então, em situações onde isso aconteça. Então, vamos pensar um pouco. A ideia da viagem é uma ideia muito comum associada a grandezas inversamente proporcionais. Por quê? Eu posso pensar na viagem feita a uma determinada velocidade, gastando um determinado tempo. E por que eu posso usar a ideia de inversamente proporcional? Porque se a gente for pensar na velocidade, quanto menor essa velocidade for, o que vai acontecer? O tempo gasto vai ser muito grande. Então vamos supor que a 50 km por hora eu leve aproximadamente 5 horas para realizar uma viagem. E aí vamos pensar um pouco o que vai acontecer daqui para frente. Se eu dobrar a minha velocidade, for a 100 km por hora, o que vai acontecer com o meu tempo? O tempo vai ser diminuído pela metade. Então, quando eu multiplico um por 2, o outro vai ser dividido por 2. E aqui está a ideia do aumenta e o outro diminui. Então, dividindo 5 horas por 2, eu vou ter a metade, 2 horas e meia, ou seja, 2 horas e 30 minutos. Então, eu tenho que tomar bastante cuidado em como essas duas coisas se relacionam. Eu posso pensar também de uma outra maneira. Quero saber que velocidade eu devo seguir para conseguir fazer o trajeto em 1 hora. Bom, para chegar do 5 até o número 1, eu posso pensar que aqui eu tive que dividir por 5. Então, eu vou fazer a multiplicação por 5 do outro lado. E aí vejam que a velocidade vai ser bem alta. Inclusive, numa viagem de carro, a gente não pode viajar essa velocidade. 5 vezes 50, 250 km por hora. Então, nesse caso, a gente conseguiu perceber que quando uma grandeza aumenta, a outra diminui. E aí, a gente pode pensar em outras situações que tenham exatamente o mesmo padrão de comportamento. Uma situação muito comum que vai aparecer, e a gente até vai resolver uma daqui mais para frente, que é o seguinte: eu posso pensar na situação em que uma torneira está aberta e aí essa torneira ela está despejando aqui, né? Eu vou pensar aqui na torneira, vou tentar desenhar aqui uma torneira bem feia, e ela está despejando aqui água. E aí eu posso pensar o seguinte: quanto mais tempo ela estiver ligada, o que vai acontecer? Eu vou encher o reservatório de uma maneira mais rápida. Tudo bem? Então, eu tenho que pensar nesse tipo de situação. Então, toda vez que eu estiver trabalhando com isso, eu estou trabalhando com inversamente proporcional. Então, vamos olhar mais uma situação simples. Vou imaginar uma reforma e nessa reforma eu tenho duas situações: o tempo gasto nessa reforma e eu tenho a quantidade de funcionários ou pedreiros nessa reforma. Então vamos pensar assim: quanto maior o número de funcionários, menor o tempo gasto. Então, essas coisas estão indo de maneira inversa, sentidos contrários, tudo bem? Então vamos lá. Olha só, se com 4 funcionários eu demoro 3 dias, eu posso pensar assim: quanto tempo eu vou gastar
com 12 funcionários. Aqui a minha quantidade ela foi multiplicada por 3, então aqui a minha quantidade vai ser dividida por 3. Então vai demorar um dia. E aí nesse caso eu acabei de mostrar aqui como funciona essa relação inversa. Agora é o seguinte, poderíamos ter pensado de várias e várias outras formas. Por exemplo, eu quero diminuir o número de funcionários de forma que eu fique trabalhando 5 dias, 6 dias e assim por diante. Então vamos pensar aqui em 6 dias. O que eu tenho que fazer aqui? Para chegar em 6 dias, eu tenho que dobrar o meu tempo. Então eu multiplico por 2. Então o número de funcionários eu vou dividir por 2. E aí então ficam 2 funcionários. Então essa relação sempre é feita como? Multiplico 1, multiplico 1 e divido o outro. Essa é a melhor maneira de ser pensado esse tipo de situação. Vamos então ver agora um problema bem rápido. Vamos lá. Bom, então uma torneira despeja 10 litros de água em 1 minuto, enchendo uma caixa d'água em 2 horas. Quantos litros ela deve despejar para encher a caixa d'água em 4 horas? Bom, então aqui o primeiro passo é identificar quais são as grandezas envolvidas no problema. Então aqui eu tenho a quantidade de água que essa caixa solta por minuto. E depois eu tenho o tempo que ela leva para encher. Então aqui eu tenho o tempo. Então podemos pensar assim: litros que essa torneira solta e o tempo que ela leva para encher a caixa de água. E aí temos a seguinte situação: 10 litros ela leva 2 horas para encher a caixa d'água. Bom, ele quer saber 4 horas quantos litros ela deveria soltar. Bom, a gente percebeu nos últimos problemas que quando eu tenho um caso de inversamente proporcional, quando uma é multiplicada, a outra é dividida. Então, no nosso caso, eu tenho que multiplicar aqui por algum número e dividir aqui por outro número. Isso vai fazer com que a gente monte a equação igual a da forma diretamente proporcional de um jeito um pouquinho diferente. Por quê? Porque aqui a gente vai imaginar assim: quando um aumenta, o outro diminui. Então, a gente faz assim: eu vou pegar essa onde tem o x e vou escrever assim: x sobre 10. E a outra eu vou manter na mesma ordem. Então, inverti a primeira situação e vou manter a outra do mesmo jeito. 2 sobre 4. E essa vai ser a equação que deve ser resolvida por mim para que o exercício seja, então, solucionado. Vamos lá. Primeira coisa, para resolver essa equação, o que deve ser feito? Primeiro, eu tenho que perceber que o 10 está atrapalhando, porque se eu tivesse apenas o x, eu já saberia a resposta. Então, vou multiplicar por 10 ambos os lados da equação, e agora eu posso fazer o processo de simplificação. Então, aqui 1 e aqui 1. Nesse caso, a equação será x igual a 2 vezes 10 sobre 4. Nesse caso, x é igual a 2 vezes 10, 20, dividido por 4, 5. Então, encontramos o valor de x. Nesse caso, o valor, a quantidade de litros que essa torneira deveria despejar para que o tempo fosse de 4 horas é 5 litros. E essa é a forma como nós devemos lidar com os problemas em que as grandezas são inversamente proporcionais.